noite. Fala pessoal, boa noite. Vamos para mais um review aqui da nossa semana, do nosso projeto 5K. Infelizmente, o último review aqui desse projeto 5K, eu fiz uma votação lá no meu Instagram, as pessoas votaram para mim estar realizando um challenge da FTMO de 100K. Tô cliquitando aqui pra você estar vendo, ó, já tô com a conta aqui, ó. Challenge FTMO, USD, pá, tudo certinho. 100 mil dólares e vamos pra cima, mas vamos estar falando das operações dessa semana que eu peguei. Vamos lá aqui no histórico. Para finalizar período do dia 20 ao dia 24/3. Como vocês podem estar vendo aí, ó, invictos essa semana, dos 192 dólares e 15 cents, um gain, um break-even, e essa aqui foi uma operação só, mas eu entrei com um gerenciamento diferenciado nela, então eu entrei com duas posições nela, de vez em entrar com uma posição só. E eu vou estar explicando aí pra vocês, vou estar passando a minha visão aí dessas operações, beleza, galera? Vamos lá, a primeira foi uma compra no ouro. Vamos lá. Vamos procurar essa comprinha aqui no ouro. Tá apagando essas marcações aqui. Tô procurando essa compra aqui. Dia foi isso, dia 20. Foi aqui. Essa foi a compra no ouro. Vamos passar aqui pra vocês qual foi a minha ideia nessa compra do ouro. Tá certo? Como vocês podem ver aqui no High Time Frame, né? No HTF, o preço está bem de alta, bem altista. Então, eu tinha marcado eu tinha esse suporte rompido marcado aqui. E eu tinha esse suporte marcado nessa região. Qual foi a minha ideia nessa situação, né? O preço vem, o preço tá baixista, mas a gente sabe que o nosso high time frame é de alta. Então o preço vem, fecha com o corpo abaixo desse suporte. No candle seguinte de 30 minutos, ele volta para dentro do range. Então isso para mim significa um fake out. Logo em seguida, o preço tenta romper de novo a região e não consegue. Ele fecha um candle de alta e com um candle grande de exaustão. Então o que eu fiz foi o seguinte: comprei no rompimento dessa vela, o preço entrou uns pips em profit, voltou no meu 0 a 0, eu fiz um gerenciamento de risco, tirei uma parte da operação e deixei o resto é, correndo até a nossa próxima zona de rejeição. Foi basicamente isso. Stop estava abaixo, eu comprei aqui, o stop estava aqui abaixo dessa própria vela. Peguei aí 1%, não sabia como o preço ia reagir aqui nessa região e acabei saindo com 1% da operação.
Agora uma venda no GJ. Tá buscando essa venda aqui. Aqui, a venda tá aqui. Tá apagando essas análises. E essa venda no GJ foi basicamente o seguinte. Óbvio, a gente tava com um preço bem de alta. Por isso que eu entrei com um risco um pouquinho reduzido nessa operação. Mas o importante pra gente era o quê? A gente teve esse grande movimento de alta. A gente tinha esse suporte aqui formado pra gente. Mas além desse suporte, a gente tem essa zona de rejeição aqui, que se a gente for olhar no M15, no M5, aqui é uma formação de suporte também. Mas a gente não precisa estar descendo os time frames para poder visualizar isso. Mas a minha ideia foi o seguinte: o preço vem, forma uma resistência, forma suporte. Quando o preço está de alta, o que a gente imagina que ele vai fazer? Ele tem uma retração, forma suporte e segue a alta para retestar essa resistência formada. Mas não foi isso que aconteceu. O preço subiu, tentou romper, ele forma o suporte já retestando essa resistência, deixa um candle de rejeição muito forte, o preço fecha com um corpo de um candle de alta, mas com um corpo relativamente pequeno para o tamanho do pavio. Então aqui foi, eu entrei assim que rompeu a vela assim que rompeu a vela do suporte, eu entrei vendido. O preço, ele, se eu não me engano, eu gerenciei essa operação no 15 minutos ou no 5. Eu não lembro, mas eu sei que o preço, eu entrei, ele entrou em profits, mas não o suficiente para quando voltasse no 0 a 0 eu tirar uma parte da minha operação. Ele entrou pouco em profits e já retornou. Então, como eu não sabia se ele ia ir para cima, se ele não ia, eu fiz o gerenciamento, tirei metade da minha operação aqui com uma perda de $30 e deixei o meu stop onde estava. O preço entrou em profits. Como eu sabia que estava perto dessa zona de rejeição, uma operação contra a tendência, eu resolvi estar realizando os meus lucros, 1% também praticamente. Então eu resolvi encerrar a operação. Infelizmente o preço, o meu take real estava exatamente nessa linha. 6, 7 pips mais para baixo. É, mas, como vocês estão vendo aí, o preço desceu muito mais, mas não tem como a gente adivinhar, não tem o que a gente fazer. Segurar, eu já tinha saído negativo aqui $30 da operação, aqui eu saí com 80, então aí que deu os $49 positivo. Mas é isso aí, a gente não sabe quando o preço vai ir na nossa direção, quando não. É, aqui eu fiz o gerenciamento de risco, entrei arriscando 2%, $100, tirei 30 aqui. Se caso eu fosse fechar minha operação, eu teria saído com 50, $60 de perda. Então, para vocês verem mais ou menos, né? A gente arrisca 100, teria perdido 60, mas na verdade a gente perdeu 30 para ganhar 80. Então é esse o gerenciamento de risco. A gente sempre tem que reduzir os nossos riscos no máximo, não deixar com que o preço leve nosso stop todo. E é isso. Agora vamos para a próxima operação. Uma compra no ouro. Essa compra foi bem interessante. Eu entrei bem baixo nela. Eu arrisquei, acho que foi 0,25% da conta. Foi em torno de 15 a $20. Mas essa compra aqui foi baseada no diário.
vou estar explicando aqui para vocês o porquê dessa compra. Estou excluindo aqui. Foi basicamente o seguinte: o preço no diário ele está de alta. O preço forma resistência aqui pra gente, isso tudo no diário. Forma resistência aqui pra gente. Aí ele forma suporte. E quando eu eu tava vendo o gráfico no dia, o preço fecha no dia anterior com um candle forte de alta, ele nasce, retrai e ele estava indo para romper o candle diário do dia passado. Então qual foi o meu pensamento? A gente forma suporte, tá numa tendência de alta, a gente forma resistência, forma suporte. Quando a gente rompe a vela, a gente entra para pelo menos preencher esse pavio aqui e não retestar lá. Mas óbvio que se eu tivesse ficado nessa operação, eu teria saído nela é, aqui provavelmente quando viesse testar essa resistência. Mas foi basicamente isso no diário. Aí quando eu fui no H4, a vela que eu entrei fez uma liquidação e logo em seguida já estava retornando para virar de alta. Aí eu desci no M30 e no M30 é, o que foi que eu me deparei no M30? O preço formou um suporte aqui. E quando ele formou esse suporte, ele, essa vela de alta fecha acima da máxima dessa vela. Então, automaticamente, quando essa vela nasceu, o preço retraiu. Quando ele foi para romper, eu entrei na operação com o stop abaixo desse pavio. Aí, como era uma operação que eu não estou acostumado a fazer, que era só um teste de um time frame alto, o preço entrou em 60 pontos de profit. Voltou tudo no meu 0 a 0. Eu preferi sair no 0 a 0 sem peso nenhum na consciência. Talvez se eu tivesse esperado essa vela de 30 minutos fechar e tirado o meu stop daqui e colocado embaixo dessa vela, também seria um BE ou teria saído um pouco negativo. Então aceitei mesmo o preço depois indo na nossa direção, porque a gente estava com 40 pips de stop. Se eu deixasse pelo menos meu take nessa resistência aqui, seria 1.200 pontos, 1 para 3, eu teria saído com quase 1% dessa operação, mas aceitei o 0 a 0 sem problema nenhum. Vamos lá para a nossa próxima operação. A minha última operação no ouro, que foi essa compra aqui, foi o seguinte. O mesmo princípio, mesma base de todas as outras operações. A gente sabe que o high time frame do ouro está bem de alta. O preço quando eu chego no gráfico, né? Ele tem esse suporte bem nítido. Tinha formado essa resistência. Ele sobe, faz a retração, forma um novo suporte, mas só que o seguinte, nesse caso aqui, o meu alvo tava nesses pavis ou aqui, né? Um desses dois. Eu ia segurar em uma dessas duas regiões. Mas foi o seguinte, o preço ele forma um suporte com um grande candle de retração aqui, mas ele fecha com um corpo pequeno. Então eu preferi esperar a próxima vela de 1015 fechar uma grande vela de alta, porque se ele rompesse,
Se ele não fechasse, ele fechou desse jeito. Se essa vela tivesse fechado de baixa abaixo dessa região, eu teria pego alguma venda para o preço vir retestar esse suporte aqui. Então, quando ele fechou essa grande vela forte de alta, eu esperava que o preço pelo menos ia retestar esses pavis. Se a gente medir aqui, é 43 pontos aí mais ou menos de range que a gente tem para operar. É, um belo range. Então, foi o seguinte, quando fechou essa grande vela de alta, eu pensei o seguinte, tá bom, se eu comprar no rompimento, eu não vou ter muito para onde o preço me levar. Eu não vou ter, meu stop vai ficar muito grande, eu não sabia até onde o preço ia retrair, ó, vamos supor que eu tivesse pego no rompimento aqui. A gente teria 43 pontos de ganho e a gente teria um stop de 30. Então daria um risco e recompensa de 1 para 1,5, 1,4, então não compensaria muito. Então o que eu fiz? Eu esperei, não peguei no rompimento, peguei na retração. O preço retrai sem romper a máxima. Retrai, eu faço a primeira compra. Ele fica entrando em positivo, negativo, positivo, negativo. Quando ele dá mais uma retraída, eu compro de novo. Eu entrei com o meu risco total diário, mas só que eu dividi ela em duas operações. E aí eu estava monitorando os 15 minutos. Assim que essa vela de baixa, que foi a retração do M30, rompeu, o meu stop estava mais ou menos aqui, ó, nessa velinha. Quando essa vela rompe essa mínima do 15, que não seria o ideal, óbvio, eu tirei parte da minha operação no negativo. Eu saí com menos, vamos ver aqui, menos 14 dólares. Eu tirei parte do meu risco aqui, saí com menos 14 dólares e meu stop se manteve no mesmo lugar. Se essa vela de 15 minutos, quando ela nasce aqui, tivesse vindo romper essa última vela de M15, eu teria fechado a minha operação toda. Então eu arrisquei 100 dólares, juntando as duas operações eu arrisquei 100 dólares. Aqui eu perdi 14 e acho que se o preço viesse romper essa mínima, eu teria perdido aí uns 30, 40 dólares. E então o risco ia ser, a perda ia ser muito menor do que o meu risco na operação. Felizmente o preço não veio romper aqui, ele chutou para cima, eu saí aí com 2%, já recuperando esses 14 dólares de loss, saí muito feliz e foi isso. Depois que eu saí da operação, o preço ainda andou mais quase 30 pips, mas depois rejeitou, até que ele veio e caiu. Então é isso, pessoal. Essas foram minhas operações da semana. Nenhum loss, só um break-even. E agora, amanhã, vamos começar com uma conta nova. Eu não vou tirar o lucro que eu fiz nessa conta, eu vou deixar ela aqui. E a partir de amanhã a gente vai para esse challenge aqui de 100 mil dólares da FTMO. Se Deus quiser, a gente vai conseguir passar e vamos pra cima com tudo. Valeu, galera. Bom final de semana aí pra vocês. Bom resto de domingo e tamo junto.